Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui para mais um estudo. Semana passada falamos a respeito da graça, que não é de graça, mas é dom de Deus concedido a nós, homens não merecedores, homens e mulheres não merecedores. E hoje estaremos falando da santificação sem interrupção. Mas vamos falar com o nosso Pai em primeiro lugar. Paizinho querido, nós te agradecemos porque nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos permite estarmos aqui depois de muitos afazeres, muitos livramentos e muitas bênçãos, Senhor, nos reunirmos mais uma vez para aprender a Tua Palavra. Que essa Palavra venha ao encontro das nossas necessidades, fazendo uma mudança, Senhor, na nossa mente, no nosso agir, para que nós possamos estar no centro da Tua vontade, do Teu querer. Abre, Senhor, o nosso coração e que ele seja como terra fértil para receber a Tua Palavra, que é semente, e que ela possa produzir frutos de uma vida digna e que honre e glorifique o Teu nome. Assim cremos e por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Então o texto de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do versículo 1 ao 8. Então nós vamos estar lendo primeiro do versículo 1 ao 5, para que a gente possa trabalhar. Começa dizendo assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender que a santificação, ela é um processo que vai ocorrer no restante da nossa vida. E a santificação, para o Wesley, ele deixa muito claro que não é você estar separado das coisas desse mundo, você viver num monastério, enclausurado, mas é você não compactuar mais das coisas erradas, mais do pecado, não se contaminar com as coisas do reino das trevas, mas viver em conformidade com o reino da luz. Então, uma vez que eu recebo o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a presença de Cristo na minha vida, a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida, faz com que a gente se separe de tudo aquilo que não é santo, de tudo aquilo que não é justo, de tudo aquilo que não é correto. Nós não temos mais comunhão com as trevas. Somos o povo da luz, guiado pela luz do Espírito Santo de Deus, guiado pela presença do Senhor nas nossas vidas. E essa presença de Deus na minha vida, ela ilumina o meu caminho e também vai ajudar aos outros a encontrarem ao Senhor Jesus Cristo, porque eu vou ser luz nas trevas do próximo. Então, é muito importante a gente entender isso, que a salvação, ela tem um conceito muito mais amplo do que somente querer ir para o céu, como se aceitar Jesus Cristo fosse somente eu aceitei Jesus Cristo porque eu quero morar no céu. Não, eu aceito Jesus Cristo porque eu quero morar no céu, sim, mas o céu, essa estrada começa a ser percorrida aqui na terra, nesse lugar, nesse tempo chamado hoje. Eu preciso viver em conformidade com o reino de Deus, porque agora eu pertenço a esse reino, eu faço parte do reino. O Senhor Jesus Cristo, Deus, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, Ele é Senhor, Ele é Rei sobre a minha vida, é Ele que governa a minha vida. Então eu vivo debaixo do seu governo, do seu propósito e daquilo que Ele tem estabelecido para mim. E quando eu vivo essa vida de santidade, ela tem implicações sociais e pessoais. Então, por que isso? Porque ela vai tratar uma mudança de vida, da minha vida, um estilo diferente de viver, liberto do pecado e consagrado para Deus, separado para o Senhor. Tudo que eu faço é para o Senhor. Então esse é um processo de crescimento espiritual. Então, quanto tempo vai levar esse processo? O resto das nossas vidas nós vamos estar buscando ao Senhor. Então, Wesley, ele vai estar sempre trabalhando esse processo de santificação, não como homens e mulheres que queremos abandonar o mundo.
Não. Homens e mulheres que estão no mundo, mas que não vivem debaixo da escravidão do pecado ou das regras deste mundo corrupto, deste mundo que jaz do maligno. Mas nós vivemos de acordo com os princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo. E aí, quando a gente olha para o texto de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai começar a trabalhar exatamente essas questões, né? É um chamado à santificação. E como é que eu santifico a minha vida? Eu vou santificar a minha vida a partir do momento que eu trato os servos, que eu trato todas as outras pessoas de forma justa e com equidade, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, não enganando, não prevalecendo sobre os outros para que eu possa obter vantagens, mas eu estou sempre preocupado que todos os que estão à minha volta tenham sempre justiça, sempre o que é justo e que é correto, segundo a necessidade, segundo aquilo que cada um precisa. Então a minha vida vai ser uma vida que vai agir sempre de forma correta. E muitas vezes nós queremos ser corretos, santos apenas dentro da igreja. E nos esquecemos que a santificação, ela não acontece apenas dentro desse ambiente chamado igreja. Mas se eu sou a igreja, aonde quer que eu esteja, ali eu preciso viver em santidade. Ali eu preciso buscar a presença do Senhor e testemunhar de quem eu sou filho, de quem é a minha paternidade, quem é o meu pai. Então eu vivo de acordo com os ensinamentos e com as palavras do Senhor. Então nós precisamos entender que a fé cristã, em sua natureza, é prática. É praticar, gente. Não adianta eu ficar aqui falando, tendo um discurso bonito, se eu não vivo de acordo com aquilo que eu prego. Então eu preciso viver com esse conteúdo ético que vem de quê? Do reino de Deus, segundo os princípios. E isso é um imperativo aos cristãos, é uma ordenança, é uma determinação. Eu preciso viver em obediência à palavra de Deus. Isso não é opção. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você precisa viver uma vida de santidade. O seu alvo é ser como o Senhor é, como o nosso Pai é. Esse é o nosso objetivo. Então, não está dependendo da minha vontade, do meu querer, das facilidades, do que eu acho ou do que eu deixo de achar. Eu tenho que viver segundo os princípios que Deus estabeleceu para mim, segundo os princípios que Ele estabeleceu para você. Tendo novos padrões. E esse é o nosso alvo. O meu padrão agora é um padrão celeste, não é um padrão meramente humano. Mas Cristo é o meu referencial. Cristo é aquele que me ensina e que me mostra como viver essa vida de santidade, honrando ao Senhor. Então, eu toda vez que tenho essa vida, que busco a santificação, busco viver uma vida de santidade, eu estou honrando ao meu Senhor. E isso significa o quê? Viver de modo digno do nosso Senhor. E a segunda coisa que a gente vê nesse texto, e aí vamos ler do versículo 6 até o 8, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquio, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Então, nesses outros versículos, 3 versículos, nós temos um chamado à santificação que reflita uma motivação verdadeira. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação para viver essa vida de santidade? Qual é a sua motivação? Muitas vezes nós fazemos a coisa certa, mas com a motivação errada. Então, muitas vezes você está lá
trabalhando na obra, ajudando as pessoas, mas a sua motivação está errada. Por quê? Porque a minha motivação, às vezes, é chamar a atenção das pessoas, aparecer santo, aparecer melhor do que os outros, mas a nossa grande motivação não é agradar pessoas e nem conquistar coisas. A nossa motivação é agradar ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa motivação. Tudo que eu faço na obra do Senhor, tudo que eu faço para a obra do Senhor, eu tenho um único propósito e motivação: agradar o meu Senhor. Por quê? Eu faço para o meu Senhor. É óbvio que o alvo vai ser sempre pessoas que o Senhor vai colocar no seu caminho, pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Mas quando eu faço a esses pequeninos, como diz a própria palavra, diz o quê? Que quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então o Senhor nos chama a viver essa vida de santidade de forma que as outras pessoas à nossa volta possam ser alcançadas por essa graça, possam desfrutar desse poder maravilhoso que opera na minha vida e que opera na sua vida. A partir da fé e do novo nascimento, iniciamos uma vida de progressivo crescimento. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, é um dia especial, mas nós precisamos entender que a partir daquele momento, todos os outros dias devem ser especiais, porque todos os dias eu preciso ser melhor, eu preciso me esforçar mais, eu preciso entender o propósito, a vontade e o querer de Deus para a minha vida. Então, esse crescimento, vai fazer com que eu e você nos tornemos o quê? Uma nova criatura através de Cristo. E é o início de um novo processo. Então, a salvação, não é apenas um momento estático e moldurado que a gente olha para o quadro e fala assim: aquele foi o dia do meu batismo, foi o dia que eu fui salvo, foi o dia que eu aceitei. E acabou ali o processo de salvação? Não, esse processo de salvação, ele deve durar o resto da nossa vida, porque todos os dias nós precisamos nos espelhar em Cristo. Então, quando eu olho para Cristo, eu percebo o quanto eu ainda preciso melhorar, o quanto eu preciso caminhar. Então, a santificação, ela não é um momento, apenas um momento de igreja, algo que acontece somente numa vigília, que vai acontecer numa reunião de oração ou num culto, mas a santificação, esse momento de salvação, precisa acontecer dia a dia, é na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso relacionamento com as pessoas, na nossa vivência, na nossa prática, que nós precisamos entender que isso precisa acontecer na nossa vida. E o texto, ele fala isso de forma muito clara, a partir de 2 princípios, E a primeira afirmação é que a santificação tem um aspecto social, voltado para o próximo. Lembra quando a gente leu assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Mas antes, lá no versículo 5 diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora e aproveitai as oportunidades. Então eu preciso ter sabedoria, principalmente para lidar com aqueles que são de fora do Evangelho, porque eles não conhecem, e aproveitar todas as oportunidades. Toda vez que eu procuro ter uma vida de santidade, a minha vida é pautada na santificação, eu estou dizendo o quê? Que eu não ajo e que eu não reajo igual a um homem natural, porque eu já não sou mais um homem natural, eu sou uma mulher espiritual, porque eu tenho um novo nascimento e eu nasci agora do Espírito. Eu tenho a visão de Deus, eu tenho o entendimento que é de Deus. Então, principalmente para nós que estamos nesse processo de discipulado e que você já anotou aí o nome daquele que você entende que é alvo da graça de Deus e que Deus vai te usar, você precisa ser usado com sabedoria, aproveitando
cada uma das oportunidades e não falando de qualquer forma, de qualquer maneira, mas que a sua palavra seja sempre o quê? Agradável e temperada com sal. Uma palavra que ela seja gostosa, que as pessoas queiram mais, fiquem desejosas de mais. Preciso mais dessa palavra, preciso ouvir mais, eu quero receber mais, porque foi bom. Então a gente precisa, e essa sabedoria vem de quê? Vem de Deus. E como que eu vou falar? Fala com sabedoria, com mansidão, com discernimento. Não fala de você, mas fala guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos vivido dias em que as pessoas têm usado as palavras para dividir, para separar, para entristecer, mas nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ser sábios no nosso trato, no tratar com o outro, no falar com o outro. E eu vou sempre estar aqui repetindo isso até que a gente melhore. Enquanto você não estiver cansado de ouvir, enquanto isso não estiver gravado na sua mente que você precisa melhorar o seu trato, você precisa melhorar a sua forma de falar com o outro, de se relacionar com o outro, enquanto a gente não entender isso, que eu preciso de você e você precisa de mim, a gente precisa trabalhar em unidade, para que o mundo possa crer que Cristo verdadeiramente está em mim e que Ele faz a diferença na minha vida, que Ele tem poder para fazer a diferença na sua vida também. Então a gente precisa entender isso. A segunda coisa é que a verdadeira motivação é agradar a Deus. A nossa motivação sempre tem que ser essa. Então não adianta você fazer a coisa certa se você tem a motivação errada. Está na igreja, está no culto hoje, para quê? Para agradar a pastora? Você está fazendo a coisa certa, você está na casa de Deus. Isso era o melhor que você podia fazer. Mas a sua motivação está equivocada, porque não é para me agradar. Eu não salvo, não tenho poder para te salvar. Você está lá para agradar papai, para agradar mamãe? Você está fazendo a coisa certa, você está indo na igreja, mas a sua motivação está errada. Seus pais vão ficar felizes? Vão. Mas se o teu desejo não for agradar a Deus, que proveito terá isso? Então a gente precisa entender que muitas vezes fazemos a coisa certa, mas com a motivação errada. Então, adiantou de quê? De nada. Então, tem essa motivação. Tudo que você fizer, pense, eu vou agradar a Deus? Se eu fizer isso, eu vou agradar a Deus? Se eu agir dessa forma, eu vou agradar a Deus? Se eu vestir isso, eu vou agradar a Deus? Se eu comprar isso, eu vou agradar a Deus? Se eu falar dessa forma, eu vou agradar a Deus? Se eu não falar, eu vou agradar a Deus? Se eu ficar quietinha aqui no meu canto, eu vou agradar a Deus? Tudo que você for fazer, pergunte, eu estou agradando a Deus? É isso que Deus quer? É isso que Ele tem para a minha vida? Se não for, meu irmão, minha irmã, precisamos mudar, porque nós estamos aqui para buscar a santificação. Então, a santificação vai acontecer todos os dias da nossa vida. Todos os dias precisamos buscar a santificação. Na realidade, acontece algo bem diferente, né? No dia seguinte que descobrimos que muitas coisas que desagradam a Deus ainda estão presentes em nossa vida, nós começamos a confrontar nossa personalidade, nosso temperamento, nossas tentações e nossos desejos com a nova vida proposta por Cristo. Muitas vezes nós achamos que o nosso temperamento está muito legal, que a nossa forma de agir está muito legal, que a nossa forma de ser está muito legal, mas se nós formos confrontados pelo Senhor, se nós formos olhar para a palavra e ver aquilo que Ele espera de nós, muitas vezes nós vamos descobrir que não agrada a Deus. Por isso que eu falo para você, pergunte a Deus, estou agradando, Senhor, dessa forma? Eu agi dessa forma, eu te agradei? Eu falei desse jeito, eu te agradei? Eu pensei isso, te agradou? Se agrada a Deus, continue. Se não agrada a Deus, você precisa entender que está na hora de mudar e de entender que quem reina e governa a sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, tornamos-nos santos, com uma posição diante de Deus, mas iniciamos um processo de santificação que aperfeiçoará a nossa vida. Então, o que você está buscando? O que nós estamos buscando? Sermos aperfeiçoados. E a santificação é esse processo de agradar a Deus dia a dia, com as nossas ações, com as nossas palavras, com o nosso pensamento, que tudo que eu faço, que tudo que você faça, glorifique ao Senhor. Se não está glorificando ao Senhor, precisamos deixar de fazer.
porque a nossa grande motivação é agradar ao Senhor. E que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a fazermos melhor do que temos feito até aqui. Amém? Paizinho querido, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e confessamos, Senhor, que muitas das coisas que temos feito para o nosso próprio bem-prazer. Nos esquecemos, Senhor, que temos a Ti como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso Senhor e Salvador. E muitas vezes não vivemos de acordo com o Teu reino, com a Tua vontade, com os Teus princípios estabelecidos para nós. Temos vivido, Senhor, de acordo com as nossas vontades, com as nossas comodidades, com aquilo que é mais fácil, mais interessante, mais agradável a nós. Mas que de hoje em diante o Senhor nos ajude a termos coragem, Senhor, de nos confrontarmos e perguntarmos a nós mesmos. Temos agradado ao Senhor com a nossa forma de falar, de agir, de pensar? Isso tem agradado ao Senhor? Porque se essa não tem sido a nossa motivação, agradar a Ti, precisamos nascer de novo. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas e que nós possamos ser cada dia melhores para que em tudo Teu nome seja exaltado e glorificado. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.